Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um privilégio, uma bênção mais uma vez nos reunirmos em nome de Jesus para compartilharmos a verdade dessa palavra que é vida, que é pão, que é alimento para as nossas almas, para o nosso espírito e para o nosso corpo, é cura, é bênção. Vamos falar com Deus, porque Ele certamente quer falar com você. Pai amado, Deus bendito, que bom estarmos aqui. Ó Deus, em união, ainda que através do vídeo, ó Deus, através do áudio, que o Senhor, ó Deus, fortaleça o vínculo da fé criada pelo Teu Espírito que se manifesta na minha vida e na vida dessa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, ó Pai, alcance essa pessoa, essa vida, essa família, ó Deus, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, salvação, libertação, que haja cura, ó Deus, que haja, ó Deus, provisão nessas vidas, que a prosperidade, o shalom do Senhor, ó Deus, seja pleno na vida dessa pessoa, onde quer que ela esteja agora, Pai. Fala conosco, nos abençoa com essa palavra que o Senhor tem para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que Deus nos deu hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31, na verdade é o versículo 31 e o 32, onde Jesus diz o seguinte para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês, os discípulos, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Simão, Simão, Satanás pediu você, pediu a sua vida para peneirá-la, né? E assim como eles faziam com o trigo. Mas Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Meu querido, minha querida, se você quiser mesmo ver o poder de Deus fazendo milagres na sua vida, aprenda a glorificar o Senhor Jesus Cristo. Jesus não realiza milagres onde ou na vida de quem não o ama. Jesus faz milagres, realiza milagres onde ele é celebrado, onde ele é adorado por pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Embora Jesus seja onipresente, ele não manifesta essa presença, esse poder, onde as pessoas não querem nada com ele, mas ele faz questão de se manifestar, onde ele é celebrado, onde ele é glorificado. Quer ver Deus fazendo maravilhas na sua vida? Glorifique a Jesus. Não vamos deixar que as pedras façam o que a gente deve fazer. Esse é o nosso papel, essa é a nossa vida. Jesus, lá em Lucas, aqui nesse mesmo evangelho, no capítulo 19, verso 40, disse que se nós, os seus discípulos, nos calássemos quanto a glorificá-lo, as pedras o fariam em nosso lugar. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, diz Paulo em Efésios capítulo 1. Então, onde quer que você esteja agora, levante as mãos e glorifique ao Senhor que fez os céus e a terra, que nos deu vida, que nos deu salvação, que nos deu vida eterna. Glorifique a Deus. Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que perto dele, todas as outras coisas perdem o seu brilho. Dada a luz de Deus, que é ofuscante, perto dele, isso significa que perto dele, as coisas pelas quais a gente passa, os nossos problemas, eles se tornam ínfimos, a doença se torna insignificante, as rusgas, as discussões, as diferenças somem. Então, se Jesus manifestar a glória dele, o poder dele na sua vida, na sua casa, essas coisas vão
vão se dispersar, vão para outros lugares, vão sair da sua vida. Por onde Jesus passou, as coisas mudaram. Cegos, surdos, paralíticos, endemoniados foram curados, mortos foram ressuscitados. Isso não acabou, gente. Isso não foi um tempo que aconteceu e não acontece mais. Não foram eventos históricos. E não acabou porque Jesus, como diz Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, eternamente. Ele estava no princípio quando todas as coisas foram feitas por ele, e foram coisas simplesmente extraordinárias. Ele criou todas as coisas, os céus luminares, o universo, esse tal do Big Bang, foi Deus, ele que fez. Então, lá no princípio, ele realizou essas coisas extraordinárias. Aí, na plenitude dos tempos, no ministério terreno de Jesus, ele fez tanta coisa que João, o evangelista, fazendo uso de uma hipérbole, no capítulo 21, verso 25, escreveu que nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter tudo o que Jesus fez. Ele usa uma hipérbole. Mas pensando bem, gente, pensando bem, não se trata de uma hipérbole, não. É a mais pura verdade. Se fosse possível registrar tudo o que Jesus fez desde o princípio, desde o início, realmente não haveria papel suficiente, não haveria memória de computador suficiente para isso. Jesus entra em cena e as coisas mudam, numa expressão bíblica, mas que se tornou comum para nós, elas mudam da água para o vinho. Isso é, as transformações, as mudanças, o que acontece é tão impressionante, é tão extraordinário, que deixa qualquer um de boca aberta, principalmente aqueles que não creem nele. Jesus veio, entre tantas outras coisas, para destruir as obras do diabo, a fim de, no tempo de Deus, estabelecer o seu reino, quando então nós, a igreja de Jesus, reinaremos com ele, aleluia. Nesse reino, quando Jesus iniciar esse reino, não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, aquilo que os homens dizem que querem resolver e nunca resolvem, por duas razões. Primeiro, porque não querem, e segundo, porque também não podem. Não é essa coisa, nós vamos resolver o problema da fome, da pobreza. Não vai resolver, não vai, porque não querem resolver. A indústria da pobreza é um meio de ganhar vida. E também, mesmo que eles quisessem, não conseguiriam. Então, mas nesse reino de Jesus não haverá mais isso, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais fome, não haverá mais pobreza, não haverá mais doença, não haverá mais despedidas, não haverá mais pecado, não haverá mais dúvidas, não haverá mais perigos, não haverá mais impiedade nem malignidade, não haverá mais nenhuma daquelas coisas que nos entristecem, que nos enganam e que nos tiram do sério e nos destroem. Agora, acontece que muitas dessas coisas podem ser revertidas já aqui e agora. Você não precisa esperar pela volta de Jesus para poder experimentar o poder manifesto da presença dele na sua vida. Hoje, agora, você já pode experimentar a cura. Hoje, agora, você já pode experimentar salvação. Hoje, agora, você já pode experimentar alegria. O que Deus tem está disponível para nós. Maldição não existe na vida de quem tem Jesus. Sobre a tua vida não vale encantamento, diz Números 23. Lá se referindo a Israel, mas aqui se referindo a cada um de vocês, a cada um de nós. Sorte e azar não existe na vida de quem tem Jesus. Então glorifique a Jesus e veja o que acontece na sua vida. Vejam o que Jesus disse a Pedro aqui. Satanás pediu para peneirar as suas vidas como se fosse trigo. Até parece que foi só a vida dos discípulos que ele pediu para peneirar. Não foi.
né? Não importa. Ele já pediu no passado a vida de Jó, depois pediu aqui a vida dos discípulos, deve constantemente pedir para peneirar as nossas vidas. Mas isso não tem problema, não tem problema. Ele pode pedir para peneirar a sua vida o quanto quiser. Sabe por quê? Porque Jesus, o que Jesus declarou aqui para Pedro, se estende a nós também. Ele diz assim: eu orei por você, Pedro, eu intercedi por você, João, Maria, José, o Wilson, Carlos, Santana, seja lá qual for o seu nome. Eu orei por você para que a sua fé não falhe e para que quando você estiver forte, se converter, você faça o mesmo que eu estou fazendo aqui agora por você, né? Fortaleça os seus irmãos. É o que eu estou fazendo aqui por você, Pedro. Você vai também chegar nesse ponto de fortalecer os outros, né? Então, você tem que ter essa convicção dessa palavra de Jesus, né? Porque Jesus intercedeu para que a sua fé não desfaleça. Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas não se preocupe, porque Jesus já intercedeu para que a sua fé seja forte e você vença essa parada. Você vai até fortalecer os irmãos mais fracos. Eu não gosto de dar ibope para o diabo, mas eu tenho que falar algumas coisas sobre ele com vocês para o propósito dessa mensagem. E o diabo nunca entra de cara lavada, nunca vem de cara lavada. Muitas vezes ele mexe os pauzinhos para que as circunstâncias se voltem contra você, para que pessoas se voltem contra você. Nesses casos, não adianta expulsar demônio, até porque, deixa eu dizer uma verdade para você, a ausência de demônio à sua volta não significa que a sua vida vai ser boa. Ajuda, mas não vai fazer a sua vida ser boa só porque não tem demônio. Você acha mesmo que preguiça é demônio? Você acha mesmo que soberba é demônio? Você acha mesmo que mentira é demônio? Que vaidade é demônio? Não é. Quando a gente usa a expressão espírito de miséria, por exemplo, não significa necessariamente que é um demônio que está deixando a pessoa na miséria. Pode muito bem significar que a pessoa se acostumou com a miséria e agora, mesmo depois de salva por Jesus, continua vivendo da única forma que conhecia até então. Ela não consegue se soltar, como diz a célebre frase, né? Foi tirada do inferno, mas do inferno ainda não saiu dela. Os demônios às vezes se valem das coisas que já estão dentro da gente. É o que eles mais usam. Eles maximizam essas coisas. Eu já participei de ministério de libertação, embora não seja o meu ministério, mas enquanto pastor eu faço isso. E vi muita gente. Uma das coisas que desde que eu era adolescente eu reparei muito é que nos cultos voltados a esse tipo de coisa, a libertação, toda vez que se orava por alguém ou pela multidão, né, e as pessoas iam à frente, no púlpito, na plataforma, onde quer que fosse chamado para frente aqueles que queriam oração para a libertação, sabe uma das coisas que eu ficava reparando? Eu ficava reparando que eram sempre as mesmas pessoas. Parecia até que a coisa era combinada. Sabe aquilo que o pessoal fala por aí hoje? Aquele cara foi pago para fazer aquilo. Não, as mesmas pessoas para receber oração e manifestando espírito maligno. Eu pensava comigo, adolescente ainda, mas não é possível, é brincadeira. Como é que pode? Já era para essa pessoa estar liberta há muito tempo. E por que não está? Por várias razões. Mas normalmente é porque mantém ligações com o que fazia antes de se converter. A pessoa não se desfaz de objetos e nem de práticas que costumava usar naquilo que estava envolvido antes. A pessoa não se desfaz
de coisas consagradas, de presentes consagrados, de amigos que ainda estão lá naquelas reuniões assim malignas. E a pessoa que mantém ligações com esse passado tenebroso nunca fica totalmente liberta. As pessoas, a gente fala isso hoje, mas parece que as pessoas ou não veem ou se recusam a aceitar que haja uma ligação entre uma coisa e outra. Mas há. Se não houver uma cisão, eu vou ser redundante aqui, uma cisão definitiva, a opressão vai continuar. É por isso que Jesus disse a Pedro aqui que a libertação completa estava atrelada a uma conversão genuína. Por exemplo, antes de conhecer a Jesus, você resolvia certas coisas, certas questões, facilmente com uma mentira. Uma mentira. Agora você entregou a vida para Jesus e você está aprendendo que a mentira, o diabo é o pai da mentira, e a sua vida vem vindo muito bem, mas de repente você esbarra num problema que antigamente você resolvia fácil, só que agora você não pode mentir e você fica naquele dilema: como é que eu vou resolver isso? Que antigamente eu resolvia tão fácil, agora está difícil, não consigo resolver, e você fica nesse impasse e o problema vai crescendo, você não consegue resolvê-lo, e quando menos se espera, lá está você de novo se valendo daquilo que você sabe que Deus não aprova. E aí você se auto-justifica dizendo: mas não tinha outro jeito, eu fiquei sem saída, escapou. É aquilo que esse mesmo Pedro aqui, depois de convertido, diz na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 22, quando ele se vale de uma citação de Provérbios 26, 11, onde está escrito que o cão volta ao seu vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Então há coisas que estávamos habituados a fazer, que mesmo depois libertos do império das trevas, nós continuamos fazendo, ou nós vamos continuar fazendo, se nós mesmos não nos dermos um basta. O demônio já foi, mas o hábito ficou, a gente assimilou aquilo e convive com isso numa boa? Não pode. Todo mundo faz isso, pastor. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo mais. Você faz parte de um povo eleito, de uma nação santa, um povo adquirido pelo sangue de Jesus. Você não é mais como todo mundo. Você vive no mundo, mas não é mais do mundo. Não é mais um com o mundo, você é um com Jesus, uma com Jesus. E eu quero deixar claro aqui para você, que está me ouvindo, que eu não vejo o demônio em tudo, assim como eu não vejo Deus em tudo. No caso de Jó, por exemplo, o diabo produziu certos sofrimentos na vida de Jó, mas os piores não foram os que o diabo produziu, foram produzidos por pessoas que não estavam endemoniadas. A esposa de Jó, com aquela declaração: amaldiçoa seu Deus e morre. Isso é duro de ouvir de uma pessoa que você convive, que você ama. Os amigos de Jó, porque queriam descobrir o porquê Jó estava naquela situação, porque era certo naquela cultura daquela época que se as coisas estavam dando errado é porque tinha alguma coisa errada na vida da pessoa, ela estava fazendo alguma coisa, e Jó estava pagando por isso, os amigos dele estavam acusando: você tem que ter feito alguma coisa, Jó. E então, as pessoas, por exemplo, que por anos se beneficiaram da bondade e da riqueza de Jó, antes de tudo isso acontecer, as pessoas simplesmente ignoraram, abandonaram Jó. E esse pessoal, repito, não estava endemoniado. E aqui no texto, a cena, a história meio que se repete.
Satanás, Pedro, Jesus. Satanás chega para Deus e pede: deixa eu dar uma fungada no cangote desses caras, eles vão sentir o bafo do enxofre, eles precisam. A diferença aqui em relação a Jó é de que, no caso de Pedro, Jesus não deixou barato não. Ele entrou na briga pelos discípulos, afinal de contas ele se tornaria o nosso advogado. Satanás puxando de um lado, Jesus do outro, e Pedro tendo que decidir conscientemente para qual lado pender. E isso parece fácil, mas não é não. Mesmo andando com Jesus há tempo, Pedro ainda reagia de forma muito abrupta, sem nenhuma relação com aquilo que Jesus estava ensinando para eles. E na ótica de Jesus aqui, ele precisava inclusive se converter. Pedro era daqueles que iam do céu para o inferno em milésimo de segundo. Você conhece gente assim? Quase que bipolar, né? No momento, por exemplo, ele está com Jesus e Jesus vai ser preso. E ele arranca da espada, Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e conserta isso. E Pedro toma essa atitude no intuito de defender Jesus. Ali ele estava lá em cima. Logo depois, quando Jesus é preso, ele foge. Ele fica observando de longe, mente 3 vezes antes que o galo cante, por causa do medo de ser preso. Essa oscilação de fé e coragem, com medo e uso de subterfúgios, tem tudo a ver com a gente. Ao mesmo tempo que era uma questão espiritual, era também uma questão humana, natural. E o que Deus está nos revelando aqui é que precisamos retomar o controle de nossas vidas. Vocês já repararam que há muitas coisas, muitas atitudes, reações, pensamentos, intenções que a gente não consegue controlar? Ah, pastor, mas muitas delas têm a ver com o nosso temperamento. Sim, mas o nosso temperamento pode ou não pode ser controlado pelo Espírito Santo? E controlado aqui é diferente de controlado pelo diabo. Controlado pelo Espírito Santo não significa que Ele é que tem o controle total do nosso corpo, enquanto a gente perde o controle das funções e fica só olhando o que Ele está fazendo. Isso é o que a possessão demoníaca no seu mais alto grau faz. Deus não trabalha assim. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é, Ele nos fornece argumentos, Ele nos coloca em situações a fim que a gente entenda e tomemos a melhor decisão possível para o nosso próprio bem. Mas é nossa decisão, são nossas escolhas. Diferentemente do diabo que, dependendo da possessão, obriga a pessoa a fazer o que ele quer sem que ela tenha condições de reagir. E aonde eu quero chegar com essa conversa? Há certas coisas que nós temos que decidir, e ponto final. Há certas coisas que a libertação alcançada pela salvação em Cristo Jesus não vai resolver. Não fique pensando que fazendo oração para Jesus tirar certas coisas da sua vida, elas vão desaparecer. Tem certas coisas que não funcionam assim. É você que tem que fazer. Jesus deixa claro aqui que até mesmo a fé pode falhar, desfalecer. A fé tem os seus senões. Eu poderia dizer, inclusive, que a nossa fé é bipolar. Num minuto ela está 1000 por hora e logo em seguida cai drasticamente, chegando ao extremo de desacreditar no que Deus diz, chegando ao extremo de ser vencida pelo desânimo. Nós fomos criados para a glória de Deus, gente, mas sem fé não dá para agradar, não dá para glorificar a Deus. E tudo que se faz para Deus sem fé não tem valor algum.
pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser o melhor cantor evangélico do mundo, pode ser o melhor músico evangélico do mundo, seja lá quem, pode ser o melhor profissional do mundo, seja lá quem for que se propuser a fazer algo para Deus, se for sem fé, o que a pessoa fez não vai nem passar do teto, mas não vai subir a presença de Deus. É por isso que a gente vê e ouve um monte de artista atuando em novela com um tema bíblico e que não toca a vida da gente. Pelo contrário, eu assisto algumas, eu gosto dos temas, mas algumas pessoas fazendo certos personagens, elas acabam me irritando, para dizer a verdade. Ah, mas é só uma atuação. É fingimento de quem não tem a experiência, irmãos. Não causa o efeito que tinha que causar, não. Cantor, então, nem se fale. Nem se fala. Não é só cantar uma música com um teor que tenha um teor bíblico. Isso não, qualquer religião faz. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível chegar a Deus, é impossível glorificar a Deus. E isso não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com você, tem a ver com as suas escolhas, com as suas decisões, com as suas concessões. A sua fé não pode vacilar, porque se vacilar, aí sim, o diabo entra em cena e começa a encher a sua cabeça com bobagens. O ímpio pode viver do jeito que quiser, mas quem é de Deus, isso é, o justo, só vive de um jeito, pela fé. Então, se a minha fé tiver questões mal resolvidas, a minha relação com Deus também fica comprometida. E o perigo disso é o que temos visto ultimamente na mídia, né? Crente e na vida. Na mídia e na vida. Crentes piores do que ímpios. Crentes que falam coisas absurdamente terríveis. Crentes que fazem coisas absurdamente terríveis. Crentes que defendem coisas abomináveis. Tem coisa errada aí, gente. Nós não somos dono da verdade, pastor. Somos sim. Somos mordomos da palavra de Deus, que é a palavra da verdade. E as nossas vidas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Se não há manifestação do poder do Espírito em nós e através de nós, tem coisa errada em nós. Se não há manifestação da presença de Deus em nosso meio, em nossas vidas, tem coisa errada em nós. A declaração de João Batista deveria ser o nosso lema, que ele cresça e que eu diminua, né? Que mais dele e menos de mim em mim. O reino de Deus, escreveu Paulo em 1 Coríntios 4:20, não consiste de palavra, mas de poder, e esse poder gerado pelo Evangelho é alcançado pela fé. Acontece que Deus, segundo Paulo em Romanos 12:3, libera a fé em medidas diferentes para cada um, o que significa que nem toda fé produz os mesmos resultados. Cada um de nós tem dons diferentes exatamente por causa disso. Tem gente que não tem dom de cura, mas tem uma palavra de sabedoria. Tem outro que tem o dom da profecia, outro o dom da intercessão, outro isso, outro aquilo. São dons que Deus dá graciosamente para cada um, mas tem pessoas, tem gente que se supera quando busca a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Essas pessoas acabam se tornando referência para as demais. Pedro se tornou uma dessas pessoas. Antes ele era impulsivo, sem controle. Depois se tornou uma referência. São pessoas, né, homens e mulheres, Moisés, Ana, Daniel, Noé, João, Paulo. O que todas essas pessoas tinham em comum entre si e que parece que são tão diferentes de nós? É que enquanto todo mundo corria atrás do pão de cada dia, correndo atrás da própria vida, eles corriam atrás de Deus. Essa era a diferença. Enquanto você correr atrás das coisas, elas vão correr de você. Mas se você começar a correr atrás de Deus, a bondade dele, a misericórdia dele vão vir atrás de você, e tudo que você sonha, precisa, anseia também. Deus é o centro do universo, não você. Embora ele não divida a sua glória com ninguém, certamente, se você glorificar a Deus, ele vai derramar da sua glória sobre você.
Então, glorifica, meu querido, minha querida, glorifica a Jesus, porque há poder nesse nome. Então, glorifica, que Deus te abençoe, que Deus faça com que essa palavra penetre no seu espírito, na sua alma, no seu coração, no seu entendimento, e você glorifique a Deus com fé, e a sua vida vai ser abençoada, eu garanto, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.